Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso de formação de facilitadores da metodologia IDM. Nesta aula número 11, nós vamos apresentar o segundo diferencial da metodologia IDM, a análise lógica de causa e consequência entre as opções, ou microconexões lógicas. Este diferencial é fundamental para o processo de comunicação, saber ouvir e empatia durante o workshop. Conforme apresentado na aula 10, o processo decisório aplicado na metodologia IDM tem estas 4 fases. A terceira fase é a de análise das microconexões lógicas entre as 5 principais opções. Vamos considerar este exemplo com 5 elementos-chave da persuasão. 1. Autoridade. 2. Escassez. 3. Prova social. 4. Reciprocidade. E 5. Consistência. Eu solicitei ao ChatGPT ordenar estes 5 elementos numa sequência lógica, e o chat ordenou desta forma: 1. Autoridade. 2. Reciprocidade. 3. Consistência, etc. Quando eu perguntei pela segunda vez, o chat forneceu uma sequência diferente, mas que também é lógica: 1. Autoridade. 2. Prova social. 3. Reciprocidade, etc. O número de possibilidades para diferentes ordenações lógicas com 5 elementos são 120 possibilidades, ou 5 fatorial. Se tivermos 7 elementos, nós teremos mais de 5.000 possibilidades. Cada ordenação lógica é uma nova ideia, um novo processo ou uma possível inovação. Se criatividade fosse apenas quantidade, nós teríamos aqui uma mina de ouro. Mas o desafio do facilitador é ajudar um participante a perceber a conexão lógica do outro participante. É comum acontecer em workshops ter participantes que apresentem sequências lógicas diferentes e o facilitador catalisa o processo de comunicação, ou seja, ajuda um participante a realmente perceber e entender a sequência lógica do outro com empatia. Na nossa experiência, este é o momento mágico que gera insight, aprendizagem e inovação, pois é nesse momento que clareamos os modelos mentais, paradoxos e paradigmas dos participantes. Na nossa experiência, nós percebemos que ideias isoladas ou agrupadas não geram inovação. O que pode gerar inovação é o insight, ou melhor, a percepção de novas conexões ou interrelações de ideias. Quando conectamos ideias de pessoas diferentes, estamos também conectando pessoas. Acreditamos que a conexão de pessoas é que pode mudar o comportamento e gerar resultado diferenciado. Neste exemplo, o ChatGPT ordenou apenas 3 elementos-chave da persuasão. Mesmo sendo apenas 3 elementos, o ChatGPT conseguiu conectar de outra forma e conseguiu justificar as 2 sequências. Na ordenação lógica, quando necessário, o participante pode justificar a sequência, mas não as ideias isoladas. Isso gera engajamento, principalmente quando ele conecta ideias de participantes diferentes. Para clarear a conexão lógica de um participante e facilitar o entendimento por outro participante, nós utilizamos notas adesivas e representamos visualmente as 2 conexões. E nós podemos acrescentar também um complemento entre parênteses. Na primeira conexão, a persuasão começa com autoridade ou conhecimento e reforçamos com prova social ou depoimento. Na segunda conexão lógica, a persuasão começa com prova social ou depoimento e é reforçada pela autoridade ou demonstração de conhecimento. Geralmente, nós conseguimos fundir as 2 conexões utilizando uma seta de retroalimentação. Assim, o grupo pode ler a conexão lógica desta forma: para um novo serviço, profissional, empresa ou mercado, sem prova social, nós começamos a persuasão com conhecimento e depois vamos coletando prova social. No segundo momento, na retroalimentação, nós podemos começar a persuasão com a prova social e podemos acrescentar a autoridade ou conhecimento. Outra forma de representação visual das conexões que nós podemos utilizar é dobrar na cadeia lógica um mesmo elemento. Neste caso, a autoridade apareceu 2 vezes na cadeia de cima. Se a representação das conexões fizer mais sentido desta forma, nós ficamos com essa cadeia. Por exemplo, se o grupo entender que autoridade se faz também com prova social.
De forma resumida, os dois fundamentos básicos da metodologia IDEM são macroconexões estratégico-operacional e processo decisório criativo, que nós apresentamos nas primeiras aulas desse curso. E os diferenciais da metodologia IDM são as microconexões lógicas de causa e consequência e a regra sem justificar para gerar e priorizar as opções. A aplicação desses dois diferenciais em workshops ou focus group necessita de habilidade do facilitador. As vantagens das microconexões no IDM são várias. A principal delas é facilitar a comunicação, saber ouvir com escuta ativa e empatia, o que gera colaboração. A análise de causa e consequência é feita de forma visual. Isso ajuda na gestão de conflitos. Todos esses elementos são necessários para gerar insight e inovação. Encerrando a 11ª aula do curso de formação de facilitadores da metodologia IDM. Nesta aula, nós apresentamos o segundo diferencial da metodologia IDM, a análise lógica das microconexões lógicas de causa e consequência. Perceber as microconexões lógicas entre as ideias de participantes diferentes é, na nossa percepção, a chave para o insight e a inovação. De forma prática, o clareamento das microconexões lógicas colabora no entendimento de modelos mentais, paradigmas e paradoxos dos participantes. Vamos mostrar mais exemplos de microconexões lógicas na próxima aula.